Boa noite a todos, que alegria estarmos juntos novamente para a reflexão da semana, para que nós possamos encher o nosso potinho, para que nós possamos entender um pouco mais do Evangelho, para que nós reforcemos o nosso aprendizado e vivamos mais tranquilamente, mais feliz, mirando o nosso futuro, trilhando um caminho que nós consigamos evoluir nessa existência. Assim sendo, vamos conectando com Jesus, o nosso Mestre tão amado, que nos exemplificou com tanta moral, com tanto amor, com tanta paz, renunciando a tudo e para nos mostrar o caminho que nos leva até o nosso Pai. Então, gratidão Jesus, gratidão Pai amado e a toda a espiritualidade amiga que nos acompanha nessa existência e em tantas, Então, assim sendo, hoje nós vamos falar sobre um tema muito recomendado por Jesus, um tema que nos favorece e muito. Então, nós estamos, como vocês sabem, seguindo o livro Caminho Espírita, que é ditado por vários espíritos, mas o nosso item de hoje, que é o item 4, que vai falar sobre auxiliemos, é dissertado por Emmanuel, esse espírito tão elucidado, tão evoluído, de tamanha grandiosidade, que só é assim hoje porque experienciou também, como nós, as encarnações devidas. Então, quando se fala em auxílio, nós lembramos o quê, Ajuda. Ajuda material, ajuda moral e espiritual. E antes de nós conversarmos sobre essa ajuda, esse auxílio, vamos nos colocar na posição do auxiliado. Eu nas minhas pesquisas eu fiquei meditando e pensando, a gente fala tanto em auxiliar, mas nós somos os mais necessitados. Então, assim, quando a gente está numa situação, eu até anotei aqui, de sentimentos desencontrados, no nosso interior, muitas fases da nossa vida nós passamos por esse questionamento, por esses sentimentos, pelas nossas questões em relação à vida. Em certos momentos, nós também ficamos a ponto de desertar, de explodir, de desencanto, de desilusão, de desespero, que aí nos desgoverna, E, às vezes, nós pensamos também em desistir. Muitos de nós pensam em desistir da vida. E a gente sabe pela doutrina que isso não é agradável à nossa experiência, não é agradável a Deus e o sofrimento vem em dobro, porque desertar não é o caminho. E nós também sabemos que os acúmulos de sofrimentos, nos conduzem à exaustão. E nesses momentos nós precisamos ter um caminho, ter Jesus na nossa vida, para preencher as lacunas, para que nós nos fortaleçamos, porque todos nós vamos ter as crises, vamos ter o nosso momento difícil. E quem de nós não gostaria de encontrar um amigo, uma resposta, alguém que pacientemente nos estenda a mão, nos compreenda, nos auxilie. Às vezes só para desabafar, para ouvir a nossa questão, para nos dar uma luz, digamos assim. E o Evangelho, ele sempre fala que quando nós conhecemos esse caminho, esse Evangelho, nós podemos ofertar terapias, preventivas, de otimismo, da coragem e da esperança. Então, saibamos que essa história da gente ajudar os que tombam em sofrimento, como diz Emmanuel, nós estamos inclusos. Então, tudo que Jesus recomenda
é a lei de amar ao próximo como a nós mesmos. Então é uma troca, né, nessa existência, é uma possibilidade de ajudar e ser ajudado. Isso é maravilhoso, porque nos coloca numa condição igual. Então, às vezes nós achamos que para ajudar, né, as pessoas estão muito distantes. E não é verdade, né? Muitos de nós encontram na própria casa os mais necessitados. Então atentemos para isso com muito amor, porque o primeiro movimento, né, de transformação, de entendimento é a nossa família. Depois nós estendemos isso além. E para auxiliar nós precisamos de quê? De boa vontade, não é? Boa vontade e cooperação. É isso que o universo pede para nós. Não quer extremos de sabedoria e tudo mais, né? De conhecimento, mas a boa vontade é a alavanca para a gente auxiliar o próximo. E eu questionei também, porque a gente fala tanto em auxiliar, por que auxiliar? O que é que a vida nos oferta quando a gente auxilia? Primeiro lugar, nós já falamos, né? Porque também nós necessitamos de auxílio. Em segundo, eu fiz uma relação de 10, mas deve ter muito mais, né? Em segundo, porque é a lei da caridade que vai nos salvar. Essa é a lei, a condição do salvamento, do ponto positivo, da evolução, da oração em ação. É esse o valor que tem a caridade. E porque faz bem fazer o bem. Faz muito bem, preenche, né? Dá uma satisfação. É maravilhoso. E quarto, né? Porque demonstra empatia e nos nivela de algum modo. Como eu já falei, nenhum de nós está livre das questões da vida. Então, a empatia é a prática, né, de você agir em benefício do outro, se colocar no lugar, ver como que a gente se comportaria, né, passando por certas situações. A quinta é a recomendação de Jesus. A recomendação de Jesus, amarmos o nosso próximo como a nós, como eu disse. Então, a prática é o amor. O amor abrange o auxílio de todas as formas, né? É se preocupar, é se integrar da situação, é penetrar naquele campo e trazer o melhor para as pessoas, para o nosso próximo. E porque o mundo só se transforma se transformarmos o mundo. Nós somos o mundo, nós somos a transformação, nós somos a fraternidade que Jesus prega. Unidos nós temos força, unidos nós atenuamos muitas provas, muitas expiações dos nossos irmãos. A sétima, porque dá paz, fazer o bem dá paz. Colaborar com qualquer gesto para amenizar a dor, qualquer gesto que ameniza a dor gera gratidão, gera conforto, gera luz, gera paz, né? A harmonia em si. Porque está em nós a bondade. Nós temos as virtudes e a bondade está em nós. Só temos que desenvolvê-la, acreditar na bondade, afirmar a cada dia a possibilidade de auxílio. Porque renova a esperança do necessitado. Quando alguém já está sem saída, né, a análise fica envolta no mesmo ponto negativo, quando você auxilia de alguma forma, você dá luz, dá esperança, você indica, né, um ponto favorável. E a décima, porque Deus socorre a criatura através das criaturas. Exatamente. Deus socorre cada um de nós através de nós mesmos. Quantas vezes a gente não encontra uma pessoa, lê um livro, ouve uma palestra, né? Tudo através desse mundo aqui. Então, assim, Jesus também fala conosco através das pessoas que estão conectadas com Ele, nos trazendo naquele momento o socorro.
Então é maravilhoso, espiritualmente também. Quando a gente ora para a espiritualidade, tem os irmãos desencarnados que cuidam de nós, que fazem intercessão, que vêm nos socorrer, que vêm nos auxiliar. É uma cadeia. Céus e terra, desculpe, se ajudam mutuamente, porque nunca nós estamos sós. Então nós temos os nossos protetores, os nossos amigos, os nossos familiares intercedendo por nós. E aqui a gente também faz esse cumprimento, né? A gente engrossa essa corrente do bem. E de quantas formas, né? Como que a gente fala que vai ajudar? Como ajudar a tantos que às vezes estão fatigados, desiludidos, exaustos do mundo de provas, de expiações, né? Todos nós aqui sofremos algum tipo de aflição. Não tem ninguém que escape a essa lei, porque é uma escola preparada a termos. Então nós, não tem ninguém que a gente possa falar, nossa, ele é mais beneficiado do que nós. Não, todos de alguma forma vivemos algum tipo de aflição. Então, muitos de nós, às vezes aparenta, como diz Emmanuel, nesse livro ele fala assim, que às vezes as pessoas tentam esconder com um sorriso no rosto o que traz no coração. Então, muitas vezes a gente julga, né? A gente julga erradamente as aparências, né? E uma que Jesus recomenda é que nunca julguemos, que nunca apontemos, que nunca deduzamos nada sobre alguém, porque a gente não conhece o íntimo, o fórum íntimo das pessoas, né? Então, muitos lutam entre o mostrar-se feliz e a dor dilacerante com vontade de desistir de tudo. Olha o perigo de como às vezes nós abordamos certas situações, certas pessoas, e a gente acaba empurrando no precipício. Então nós temos que seguir o Evangelho sempre sendo positivos, falando coisas que elucidam a pessoa, que tiram ela daquela mesmice, daquela situação difícil, nunca o contrário. Porque também tem a lei, né? Tudo que você faz vai voltar para você. Então, se você pode ajudar, ajuda. Se às vezes você não tem condições, melhor a gente deixar em ponto morto. E como ajudar a tantos, né? Aí vem aquela questão, o que nós já temos para dar? A gente só dá o que tem. Então, o que nós temos para dar? Quem estuda o Evangelho, segue a doutrina espírita, por exemplo, que é uma doutrina que abrange todos os aspectos da vida, né? O porquê de tudo, as questões, as diferenças, o caminho para encontrar a luz, a verdade, a salvação, nós temos tudo na doutrina. Então, nós já temos bagagem. Nós já temos uma bagagem, nós já temos um acervo, digamos assim, dentro de nós, para que quando alguém nos procure, nós possamos transmitir isso e clarear os caminhos, né? Trazer conforto e esperança para as pessoas. Às vezes nós podemos só ouvir, né? Só encorajar, mostrar a realidade da vida imortal. Olha que coisa maravilhosa. Quando a gente encontrar uma pessoa que dê uma brecha, né? Porque as pessoas precisam querer, dar uma brecha para saber sobre a vida espiritual, sobre a imortalidade da alma, sobre o futuro, elas se preparam melhor, elas se resguardam de certas atitudes nocivas contra elas mesmas aqui na Terra. Então, orando às vezes, junto com a pessoa, pedindo socorro, né, para situações mais complicadas, dando carinho, só ficando perto, dando afeto, né, aquele afeto fraterno, aquele afeto compreensivo, de falar, eu estou aqui se precisar de mim. Às vezes as pessoas só querem uma companhia, querem estar perto de nós, respeitando a dor do outro, isso é muito importante. Às vezes nós queremos saber tanto, fazer tanto, que a gente começa a dar conselhos que a gente não sabe se vai surtir um efeito bom na vida das pessoas, né? Por isso que a gente tem que sempre seguir Jesus e fazer como faria Jesus, porque ele nunca erra. Todos os conselhos e dicas que Jesus dá é assertiva. E às vezes a nossa não, né? Então a gente tem que respeitar aquele momento, aquela dor e falar, se fosse assim, eu faria assim, faria assado. Não, aquela pessoa é daquele jeito. Então respeitar também é uma forma de ajudar.
reduzir o desespero e a aflição, e também sem esperar o quê? Retorno, gratidão. Isso vai acontecer muito na nossa família, na vida. A gente às vezes fica triste porque a gente fala, nossa, eu ajudei essa pessoa tal e hoje ela nem se lembra mais de mim, essa pessoa não falou nem muito obrigado, essa pessoa isso. Se a gente for esperar retorno, quem não vai ficar mal somos nós. Nós vamos ficar frustrados, porque às vezes a pessoa não tem ainda para dar. Então nós não esperemos, não criemos expectativas em relação ao outro demasiada, né? E orar pelos que não querem. Olha, essa aqui eu achei super interessante. Orar pelos que não querem sua ajuda, né? Aqui tem uma palavra que Emmanuel fala assim, ó. Muitos possuem todos os excessos de uma existência faustosa, acalentam a ideia do suicídio, crendo seja a fuga única solução para as dificuldades. Então, e tem pessoas que não vão, faustosa é aquele insensível, pessoa fria, que ela não quer ouvir os seus conselhos, não quer a sua ajuda. Você às vezes está vendo a pessoa entrar num caminho que você sabe que não vai se dar bem, mas não tem acesso. Então aí entra a ajuda à distância. A ajuda e o conforto através da oração, intercedendo aos irmãos espirituais que também vão interceder por nós, junto à espiritualidade maior, para que mande o socorro, né? E para que consiga atingir, porque às vezes a gente não consegue, né? Essa ajuda, porque a pessoa está inflexível, ela não aceita, ela não quer a sua ajuda, também é outro caso. Enfim, a gente tem que ajudar de várias formas. Uma das formas que eu estou aprendendo é de aquela alfabetização, né? De ajudar a vida mental das pessoas. Ajudar a vida mental nossa e dos outros é quando a gente lê leitura edificante, quando nós ouvimos palestras e temos conversas de otimismo, de esperança, de renovação, testemunhos de vida positivo, né? Porque a gente entra em tantas conversações que denigre a imagem de outro, que nos traz sensações de medo, sensação de depressão, sensação ruim. E a gente vai aumentando aquilo aí, colabora com o mal, colabora para a pessoa ficar pior. Então as nossas conversas têm que ser educativas, têm que ser de amizade verdadeira, né? Nós temos que também ter o hábito de meditar sobre as coisas, sobre as situações, sobre a vida. E esse meditar engloba o quê? Uma reflexão das nossas atitudes, do nosso comportamento, do que as pessoas observam em nós, né? Que a gente também tem que se ajudar. A gente, para ajudar o outro, tem que se ajudar. Então a gente tem que fazer essa renovação, tem que pensar melhor, pensar diferente, ajudar as pessoas também a pensarem diferente, que às vezes fica bitolada em certos pontos e não está rendendo, não está crescendo. Mostrar um caminho, nós já sabemos do caminho. Então mostrar, quando Jesus fala de espalhar a boa nova, é espalhar o caminho que Jesus veio mostrar, né? Ele é o caminho. Então assim, mais conexão com a espiritualidade, mais presença com Deus. Não esquecer que é o espírito que comanda e que o corpo um dia vai perecer. E também acho legal a gente falar que tudo vai passar, porque vai passar. As coisas boas e as coisas ruins vão passar. Tudo é um estágio, é um período, tudo é um aprendizado. Então, ajudar também no despertamento dos valores íntimos e pessoais. Muitas pessoas, elas não se veem. Como nós também, muito tempo, a gente não conseguiu se autoanalisar. E aí a gente não sabia como se modificar. E ficou muito tempo patinando em situações que já eram para a gente ter rendido, a gente ter acelerado. Então, às vezes a gente indica um despertamento que é esses valores bons que cada um de nós carrega. Esses valores pessoais que Deus colocou dentro de cada um, as virtudes.
Então, trocar os valores, né? Os valores negativos pelos positivos, os valores difíceis pelos mais fáceis, aquilo que a gente já sabe pôr em prática. Auxiliar tendo bons olhos. Eu estou aprendendo também isso. Muitas vezes a gente não conhece as pessoas, não tem acesso a elas, mas você tem compaixão. Você olha com aquele olhar de compaixão e sempre pede a Deus, né? Misericórdia, luz, envolvimento. É uma forma de ajudar, acho que uma das que mais garantem tirar muitas pessoas do desespero. Porque a gente não conhece, como nós dissemos, o fórum íntimo de cada um. Então, muitas pessoas tombam, porque não tem ninguém que interceda por elas. Ela está carregada de problemas, somatizando tudo. Aí, às vezes, já está até doente de tanto carregar peso. Porque nós sabemos, né? Todos nós aqui trazemos o nosso quinhãozinho de aprendizado, o nosso fardo. E para lidar com esse fardo, é só encontrando Jesus mesmo, que torna o fardo mais leve. Porque quando a gente se dispersa muito, quando a gente não acha que dá conta sozinho, vai somatizando. E às vezes a gente se vê em tal situação, como diz aqui, né? A gente se desilude fácil, se frustra com o mundo, não entende o porquê das coisas e vai acumulando problemas e aí vai minando a força mental, a física. E o espiritual já está fraco, né? Porque não tem luz. Como quando a gente ouve os irmãos dizerem alimentai o espírito, né? Porque não só de pão vive o homem, é exatamente isso. Se você não alimenta o espírito, se você não se conecta com a espiritualidade, se você caminha por conta própria, quando vierem os problemas, da onde você vai tirar força? Da onde você vai ter aquela resistência de que vai passar, de que tudo vai entrar nos eixos, né? Então, nós precisamos encher o potinho. Eu te digo, tem que encher o potinho, tem que construir uma base sólida, espiritual em nós. Porque hoje, se a gente não tomar conta, os problemas do mundo, junto com os nossos, nos arrastam. Parece aquela enxurrada que vai levando tudo pelo caminho. Porque nós não temos um aparadouro, nós não temos aonde nos segurar. E Jesus sempre nos alerta, né? Que nós precisamos nos fortalecer, porque a vida aqui pode cessar a qualquer momento. Nós não temos conhecimento do nosso final de contrato. E aí nós temos que cumprir a nossa jornada aqui, a nossa trajetória. Então, meus irmãos, auxiliar a nós mesmos, auxiliando o próximo. Na doutrina espírita é o lugar que a gente mais aprende sobre auxílio. Que o auxílio é a lei da ação e reação, né? Quando a gente começa, Jesus fala assim, é dando que se recebe. É verdade. Quando você começa a dar sem se preocupar, a vida vai trazendo recursos, vai trazendo meios, vai fortalecendo seu espírito. E tudo que era tão pesado parece mais leve. E é agradável a Deus e é agradável a todos o bem, a transformação de cada um de nós, né? Então, toda essa recomendação, né? Porque é uma recomendação, a gente está refletindo sobre o que a gente já pode fazer. A gente pode fazer muita coisa. Muita coisa. Não se conectar com as trevas, né? Ajudar o mundo nessa transformação, ajudando a quem... Porque a gente pode questionar, mas como é que eu vou ajudar as pessoas? Como? Desse jeito. Quando a gente está pronto, né, aqueles necessitados, Deus fala, bate naquela porta lá, pede para aquela pessoa lá, vai conversar com ela. Nada é por acaso. Não é isso que nós confiamos? Se nada é por acaso,
Tudo está sob a tutela e a supervisão superior. Deus está nos conectando, Deus está nos avaliando, Deus está nos possibilitando a ajudar o próximo. E eu recomendo, funciona, né, em todos os aspectos. Quando a gente faz uma boa ação, o espírito se ilumina, a gente agradece a Deus por ter tido aquela oportunidade. E quando é o contrário, é a mesma coisa, a gente fica frustrado porque não teve aquela ajuda material, por exemplo, naquele momento. Como é frustrante não ter nada para dar. Quando a nossa consciência vai despertando, é incrível. A nossa consciência vai despertando e nós vamos vendo que meu Deus, eu queria ter tudo para dar, né? Dentro da lógica, dentro da razão também, né? Porque se nada é por acaso, as pessoas estão sem a gente se deprimir, porque às vezes a gente se deprime querendo fazer tanto e não consegue. Então calma, calma, porque todos aqueles que vierem, é o que eu falo, Deus vai saber conduzir o que vai doar com aquele que vai pedir. Que possamos sempre doar, que possamos sempre amar, que possamos sempre estar dispostos com a nossa boa vontade, com a nossa cooperação, e que Deus, a fonte de todo bem, possa nos engrandecer ainda mais para a gente ajudar os nossos irmãos de qualquer forma que eles precisem. Muita paz, muita luz, espero ter auxiliado alguém e já estou feliz. Graças a Deus.